Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela graça nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela graça, né? Nós vamos continuar orando por esses irmãos, eu até anotei, para a gente não esquecer, né? Irmão Divino, a irmã Ivone, irmão Sebastião e o irmão Daniel. Aí tem um irmão que está com a irmã Maria, cadê? Onde ele está? Ele está lá. Deus abençoa, tá? Ele está visitando hoje a gente aqui. Depois eu vou até conversar com ele, mas pode ser outro dia, né, irmã Maria? Pode ser hoje, depois do culto, ou então outro dia a gente conversa. Tá? Então tá, Deus abençoe o senhor, tá? Abençoa a todos nós. Então, hoje nós vamos, para aproveitar o tempo, porque na verdade que o tempo passa tão rápido, principalmente quando a gente está pregando, né? Não sei se para vocês, eu não sei, mas para mim é muito rápido, né? Porque na verdade é o seguinte, quando é uma pregação que interessa mesmo, né? É claro, para um eleito, a pregação pode ser dura do jeito que for, ele gosta, né? Mas para a pessoa que não está gostando, eu creio que uma pregação de 1 hora vale 5, sabe? Mas para quem está gostando mesmo, você pode pregar 5 horas que a pessoa continua querendo mais, né? Aqui tem uma mensagem que chegou, perfeita força por perfeita debilidade. Chegou hoje, os irmãos podem pegar para ler depois. Na verdade, que nós temos essa mensagem. Alguns têm, mas nem todos têm essa mensagem, então eu até ia pedir para não mandar a mensagem repetida, mas só que a maioria não tem, né? Então, porque ela, na verdade, eu já tenho ela, já há quase 40 anos eu tenho ela, né? Essa mensagem, mas poucas pessoas têm, então nós vamos continuar, né? Continuar porque muitos não têm. Então vamos aproveitar o tempo, vamos ficar de pé, por favor, e vamos ler a Bíblia. A palavra de Deus, nós vamos ler em São Mateus. Hoje nós vamos falar, é claro que eu anotei aqui, aqueles do ministério da besta. Todo mundo sabe que isso está escrito na Bíblia, né? Aqueles do ministério da besta serão lançados vivos, e em São Mateus 25, a partir do verso 31. E está escrito assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão... Deixa eu ver se eu estou lendo certo mesmo, né? 31 a 34, é isso mesmo. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Os bodes, as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vamos passar para o verso 41 do mesmo capítulo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo:
Em verdade eu vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim, não o fizeste a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então vamos orar, lembrar desses irmãos, e se tem alguém que está enfermo, através da internet também, nós vamos orar por todos também. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai, e por nós estarmos aqui nesta noite. Pai, ajuda nós, Senhor. Cada dia que passa, Senhor Deus, nós estamos vendo, Senhor, todas as coisas acabando, os valores estão acabando, o alimento está acabando, a saúde está acabando, Senhor. Meu Deus, e a doença tomando conta do mundo, Senhor. Tanto problema. Isso é uma prova, como o Senhor mesmo disse, quando esteve aqui na terra. E a própria Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então há um comando para esse mundo, e esse mundo está sendo dominado pelo diabo. Mas graças ao Senhor nós temos um coração, Pai, para guardar a tua palavra, para honrar a tua palavra e bendizer o teu nome. Ajuda nós, Senhor. Nós estamos aqui para testemunhar a tua palavra, meu Deus, mas nós sabemos que sempre foi assim, Pai, e não é diferente hoje, mesmo que seja o tempo passando, Senhor. Nós sabemos que são poucas testemunhas, mas sempre tem que ter testemunha para testemunhar que a tua palavra é a verdade. Assim nós estamos aqui, Senhor, para testemunhar que essa palavra é a pura verdade. Pai, ajuda nós, Senhor, e ajuda esses irmãos que estão enfermos, Senhor. Ajuda eles, visita eles neste momento, Senhor, e guarda a todos, dá saúde para os irmãos e irmãs, Senhor, as pessoas que estão doentes, Pai. Visita as famílias nesta hora, Pai, e tem misericórdia de cada um, Pai. Tem compaixão de nós, Senhor, não deixa que essa frieza espiritual nos atinge, Pai. Que o Senhor possa ter compaixão de cada um de nós, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu ainda, com os irmãos sentados, eu quero ler ainda no livro de Apocalipse 19, a partir do verso 19 até o 21, também no mesmo assunto que nós vamos pregar. 19, capítulo 19, a partir do verso 19, que está escrito assim: e vi a besta e os... Deixa eu ver se é mesmo, né? 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui, se a gente fosse pregar sobre ceia, né? Sobre ceia, as bodas, sobre as bodas, né? A ceia. Aqui nós podemos ver, enquanto há as bodas do Cordeiro, que é os 3 anos e meio no céu, aqui na terra também durante esses 3 anos e meio, há uma ceia também
dos animais, os animais comendo a carne daqueles que vão morrer durante todo o período da grande tribulação até a Terceira Guerra Mundial. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos, como eu preguei no domingo sobre o julgamento, então eu estou emendando a coisa, porque nós vamos falar sobre o fim do mundo no domingo que vem. Então eu estou mostrando para os irmãos a verdade, que isso já está acontecendo agora. Eu quero ler ainda outra escritura, Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 7, escute bem aqui que vocês vão entender. Nós já temos esse conhecimento de Apocalipse 4, por exemplo, verso 7, há 4 poderes de Deus: o leão, o boi, o homem e a águia. Esses são 4 poderes de Deus. Em Apocalipse 6, nós encontramos que há 4 cavalos, e esse é o diabo: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Então, enquanto Deus trabalha de um lado, o diabo trabalha do outro. O diabo trabalha exatamente para perverter a verdade. Deus é a própria verdade. Então, Deus é a própria verdade. A Bíblia, por exemplo, tudo é Deus falando. Agora, o diabo, ele é um pervertedor da verdade. Ele não escreve nada, nunca escreveu nada. O diabo nunca escreveu nada. O diabo aproveita do que está escrito e perverte para tirar o povo da verdade. Mas, como eu estava falando, Deus precisa e tem testemunha na terra para testemunhar a verdade. Porque do outro lado, todo mundo sabe disso. Isso é como, eu creio que não sei se foi domingo ou se foi quinta-feira, eu estava mostrando, desde o Jardim do Éden, tudo que não presta é mais do que o que é bom. Vocês já notaram? Quando Deus plantou todas as coisas boas, quando o pecado entrou, aí começou cardos, tudo que não presta, nascer. O mundo hoje está cheio de tudo que não presta. Tudo. Tanto do lado da semente humana como do natural. Não é isso? Pois é. Então, o que a gente vê, irmão, o mal sempre parece que progride mais. Tá? Desde ali dos dias de Adão ali, por exemplo, ali, você vê que Deus falou assim, e a terra ia produzir espinhos e cardos e tudo mais. Hoje, praticamente, se você plantar um milho, uma lavoura, o mato, se você não cuidar, o mato mata a sua lavoura. Porque o mal, ele prospera mais, porque do lado do diabo, irmão, sabe por quê? Deixa eu explicar por quê. Jesus enfrentou o diabo ali em São Mateus, capítulo 4. E ele mesmo falou com o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus na terra. Ele chegou a falar com ele: tudo isso te darei porque a mim me foi entregue. Agora, quem entregou o mundo para ele? Foi Adão. Adão entregou o mundo para o diabo. E ele estava oferecendo para o próprio Jesus. Jesus não quis, porque Deus não gosta de nada sujo. Mas Jesus, sabendo que ele ia derramar o sangue para pagar o preço, para livrar os seus filhos, ele não quis e nem ouviu o diabo e nem prestar atenção no que ele estava falando. A maioria das pessoas sai da verdade porque presta atenção no que o diabo fala. Porque o diabo é um pervertedor. O diabo não vai inventar nada fora da Bíblia. O diabo pega a Bíblia e perverte a Bíblia. E através de quem? De pregadores. Segundo aos Coríntios está claro ali que o diabo tem ministro, e ministro é pregador, é pastores. Então o diabo tem vários pregadores e Deus também tem. Então há uma competição. Tem pregadores que estão sustentando a verdade, outros tirando a verdade das pessoas para destruir.
Por isso que aqui nós lemos sobre dois grupos de pessoas. Um grupo salvo. Agora, isso não tem nada a ver com a noiva. Esse grupo salvo aqui não tem nada a ver com a noiva. A noiva vai antes. São Mateus 25, verso 31, é no julgamento. São pessoas salvas, que tratou bem os filhos de Deus aqui na terra. Vocês notam que aquele salvo, quando Jesus chegou, quando o rei chegou, eles nem sabiam que eles tinham feito alguma coisa. Eles nem sabiam, porque Jesus já tinha falado, quer dizer, o que sua mão direita dá, que a esquerda não fica sabendo. E eles foram salvos exatamente por não maltratar os verdadeiros filhos de Deus aqui na terra. Agora, irmãos, praticamente eu posso dizer, porque tem escritura para provar, praticamente não eram tão religiosos, porque os que mais maltratam a verdade são os religiosos. Você já notou isso? Sabe? Às vezes você pega uma pessoa católica, e até hoje ainda existe pessoas católicas, mas tão boas pessoas, que não falam nada contra a palavra. Mas pega um religioso para você ver. Pega um religioso que não conhece quase nada, ele falta te matar por causa da verdade. Se você pregar a verdade para ele, ele falta te pegar. Então é um perigo. A religião mata. Deus salva, mas religião mata. Então, por isso não é, eu sou de tal igreja. Não, nós não somos de igreja, nós somos do céu. Nós somos de Cristo. Agora, eu sou de tal igreja, mas se tal igreja, mostra a verdade para tal igreja para ver. A tal igreja nem sabe nada a respeito, e quando ficar sabendo, joga para lá. Tá? Então, o que nós temos que entender, essas pessoas que vão para o trono branco, porque na verdade que elas vão também para o trono branco, só existe duas ressurreições. A primeira ressurreição é antes da grande tribulação. Então acontece uma ressurreição. Os salvos vão para a ceia das bodas. Então é uma ressurreição. A outra ressurreição é depois do milênio. Apocalipse capítulo 20. Por isso nós lemos aqui Apocalipse 19. Aqui, para os irmãos prestar bem atenção, que em Apocalipse 19 é o fim desta geração. Apocalipse 19, aonde nós lemos aqui, é o fim de cada ser humano que vive aqui na terra. Os salvos Deus leva. Alguns que vão morrer durante a grande tribulação, que são salvos, morrem dentro da grande tribulação. Mas quando chegar a terceira guerra mundial, o resto que não tem salvação morre tudo. Mas esse ministério que nós lemos aqui, eles vão ser jogados no lago de fogo vivo. São as últimas pessoas que estão no comando, no ministério da besta. Você sabe quem são os grandes aí, que estão no ministério da besta. Então eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Em Apocalipse 20, quando os outros vão ser lançados, vai ser lançado e eles já estão lá. Já pensou? 1000 anos no lago de fogo, vivos, porque eles já são julgados. Você sabe o que julga eles? A mensagem da hora. Vocês notaram que esse cavalo branco, você sabe que Apocalipse 19, esse cavalo branco aqui é o próprio Jesus? Vocês notaram? Um cavalo, existe o cavalo amarelo, que nós vamos ler sobre ele, é o diabo. Mas só que o diabo está na terra. Mas Jesus vem num cavalo branco. Agora, então, parece um contraste, né? Se Apocalipse 19, Jesus vem num cavalo branco, e o de Apocalipse 6?
Vocês notaram? Então, o de Apocalipse 6, o cavalo branco aqui que o povo adora como Espírito Santo, não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Porque quem estava abrindo o selo é o Cordeiro, e o Cordeiro é Cristo, e Cristo é Deus. Então, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 era o próprio diabo para enganar as pessoas. Sabe? Aí enganou, aí depois veio o cavalo vermelho, matou como Roma matou. Roma matou 68 milhões na Era das Trevas. Pense bem, 68 milhões, só que foi registrado, fora os que não foram. Esse era o cavalo vermelho. Cavalo preto, venda de indulgência, para tirar as pessoas mais rápido do purgatório. Não sei aonde eles arrumaram um purgatório, mas se pagasse mais, a pessoa saía de lá. Besta é quem paga, porque quem vai para o inferno não volta, só volta para ser julgado. Quem vai para o céu também não volta. Quem vai para o céu permanece no céu, mas quem vai para o inferno não tem jeito. O jeito é aqui, ó. O jeito é hoje, aqui, ó. Isso no passado, o jeito foi a Bíblia para aquelas pessoas aceitar a Bíblia. Quem não aceitou foi para o inferno. Não tem jeito. Só existe dois poderes, é Deus e o diabo. Não adianta a gente pensar que existe três, não. Existe um Deus com três manifestações, mas existe dois poderes na terra, que é Deus e o diabo. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo. Como é que nós servimos a Deus? Obedecendo a sua palavra. Como é que nós rejeitamos Deus? Rejeitando a palavra. E aí nós obedecemos o diabo. Porque o diabo é um pervertedor, e ele é um poder grande que está aqui, ó aqui, ó, na nossa era, que é o cavalo amarelo. Por que amarelo? Amarelo é porque é cor da morte. Mas por que amarelo? É o branco misturado com vermelho e preto. Pega uma tinta, porque a única tinta original que existe é branca. Não existe outra tinta original. A tinta branca é original. Para você perverter ou mudar a cor, você tem que usar o branco e mudar a cor. Mas o branco é original. Agora, o que o diabo fez? Misturou o branco com o vermelho e preto, aí ficou amarelo. Cor da morte. E nós estamos, a nossa era é exatamente o que nós estamos enfrentando, o cavalo amarelo. Praticamente em todo lugar que você entra, a morte. Quase todo lugar que você vai entrar, cada porta, porque o povo esqueceu o que é Deus. Deus não é uma porta de igreja. Jesus disse: eu sou a porta. Não é uma porta de igreja que as pessoas entram e falam assim: eu vou entrar ali porque ali... não, pode ser que Deus está, mas se estiver pregando a verdade. Se não tiver, você vai entrar na porta errada. Porque Jesus é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Ele não disse: eu sou porta da igreja. Eu sou a porta das ovelhas. Sabe? Então, aqui, por exemplo, escute bem aqui. 6, verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Agora, qual é o animal? Aqui, tá até aqui, ó. Apocalipse 4, verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Jesus não era o leão da tribo de Judá? Pois é, está vendo? E o segundo animal era semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem. E o quarto animal era uma águia. Era semelhante a uma águia voando. Você sabe que a águia é comparada na Bíblia com um profeta. Um profeta. Então aqui nós estamos na era da águia, o lado de Deus.
mas o lado do diabo é o cavalo amarelo. É a mistura de cavalo. Se ele é o cavalo branco, se ele é o cavalo vermelho, se ele é o cavalo preto, misturou na quarta era, no quarto selo, aí você vai notar o que está escrito aqui, ó. Escute bem aqui, ó. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Viu? E o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Está vendo a morte reinando? Porque é o cavalo amarelo. Vocês lembram, há poucos anos atrás, essa epidemia que deu aí? É em todo mundo. Porque nós estamos nessa era. A morte está reinando aqui. Mas ainda tem vida. Poucas pessoas recebem essa vida, mas ainda a vida está aqui. Porque essa vida, ela só vai passar ou terminar quando o rapto acontecer. Aí o rapto acontece, então aí entra a grande tribulação. Depois da grande tribulação entra a terceira guerra mundial, porque está escrito em Apocalipse. 3 ais, todo mundo sabe que são 3 guerras mundiais. Primeira passou, a segunda passou, a terceira cedo virá. E não demora muito. A única coisa que está demorando, eu creio, como foi nos dias de Noé. Por que Deus não destruiu aquele povo antes? Porque Noé demorou 100 anos para construir a arca. Deus não estava esperando pelo povo, mas estava esperando por Noé. Deus não está esperando pelo mundo, mas está esperando pelos filhos sair. Ele quer que seus filhos saiam antes. Ele quer que alguém ainda aceite, ou que alguém, quem sabe uma criança nasce ainda, que é eleito, ele está esperando alguém. Mas ele não espera pelo mundo mais. Vocês estão vendo só terremoto praticamente todo dia? Tremor de terra, terremoto, maremoto. Isso aí só vai piorar. Não tem jeito mais. Para o mundo não tem jeito. Não tem jeito. O jeito é sair daqui. O jeito para aquele povo ser destruído era a chuva cair e Noé subir. Hoje é a mesma coisa. O jeito é a noiva sair para Deus destruir o mundo. Porque Deus está com pressa. Você sabe que Ele está com pressa. Deus, tem pessoas que às vezes nem gostam que fala, Deus está irado com o mundo. E é por isso que está acontecendo essas coisas. A própria natureza revoltada. Olha os ventos que dá. Chega às vezes numa cidade, destrói tudo, derruba as casas, tudo. Por que antigamente não acontecia? Porque antigamente as pessoas tinham mais temor de Deus. Hoje praticamente, dificilmente encontra um que tem temor de Deus. A maioria não tem. Sabe? A maioria sabe carregar uma Bíblia debaixo do braço. Porque temor de Deus, temer a Deus é respeitar a verdade, é isso. Não é andar com Bíblia debaixo do braço apenas. Temor de Deus é respeitar a verdade do dia, é isso. Então, vocês notaram aqui, deixa eu ler. Eu quero ler para os irmãos verem uma coisa aqui. Escute bem aqui. O quarto selo. Vocês vão entender melhor, porque em Apocalipse 19 você encontra o cavalo branco. E aquele cavaleiro do cavalo branco, ele desce do céu. E encontra com esse que está aqui na terra, porque o outro está aqui na terra. Porque esse de que desce do céu é o dono de todas as coisas boas. Tudo que não presta ele vai destruir. E ele vai estabelecer um milênio aqui na terra, mas depois que o diabo não tiver nem nada aqui mais.
Tudo tem que acabar. A humanidade, essa humanidade de pecado, tudo isso tem que acabar. A terceira guerra mundial vai fazer uma limpeza. Malaquias capítulo 4, não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. É essa mensagem, ó. Essa mensagem é que veio para salvar. É o cumprimento de Malaquias 4. Quer dizer, o resto é resto. Mas esses que Deus veio salvar, Ele tira eles daqui, porque Ele não vai deixar. Noé não ficou aqui. Noé, a arca subiu e parou no monte mais alto. Enquanto esse mundo que nós conhecemos, tão grande, encheu todo de água. Nem as aves, até as aves pereceram. Você sabe o que não pereceu? Aqueles que estavam dentro com Noé. Sabe? Por isso que lá tinha tudo, lá tinha até urubu lá dentro da arca. Tinha tudo. Estava lá dentro da arca, para depois continuar. Sabe? Mas o que estava na terra, tudo pereceu. É a mesma coisa. Não vai ficar nenhum ser humano dessa carne humana, vai perecer todos. Mas os eleitos tomarão um corpo glorificado e sairá dessa terra. Mas para isso nós temos que obedecer a palavra. E é por isso que Deus enviou essa mensagem hoje, foi para isso, para nos tirar daqui. Quem entende vai sair, quem não entende vai ficar. E se ficar vai perecer. Porque igreja nenhuma vai segurar. Igreja nenhuma vai segurar ninguém. É a palavra que te segura. Ou você está seguro pela palavra. E mais nada. Igreja não vai. Olha, na grande tribulação a igreja vai encher. A igreja vai ficar cheia de gente. Procurando recurso, mas o recurso está aqui. Por que não quer agora? E por que não tem ânimo agora para vir na igreja? Fica dentro de casa. Está esperando o quê? Esperando a morte, mas nós estamos esperando vida. E a vida é a própria palavra. Aonde nós vamos encontrar vida? A palavra. A palavra é vida. Quer dizer, ficar dentro de casa é esperar a morte. E quando a morte chegar, se você não tiver vida, e aí, o que vai acontecer? Se a morte chegar para nós, se a vida estiver aqui dentro, a morte fica por aqui e a vida vai embora. E a vida vai embora. É isso que nós... Qual é a vida que vai embora? O Espírito de Deus. E como é que eu adquiro o Espírito de Deus? Ouvindo a palavra e obedecendo. E fora disso... é perder tempo. Isso, nós temos que entender isso. Fora disso é perder tempo. Então vamos aqui, deixa eu ler, senão não vai dar tempo. 306 da mensagem, o quarto selo. O ajuntamento sobre esse cavalo de comista. E vejam, ele está reunindo esta coisa misturada com credos e denominações, doutrinas feitas pelo homem, correto? Claro, uma mistura de cores, a cor da morte, o cavalo amarelo do mundo, agora isso é correto, cores mistas da morte, forma mundana do cavalo amarelo, que coisa, nenhum sangue santo da palavra, de modo algum. É isso que a gente tem que entender. Quando vem, por exemplo, o trono branco ali, vocês veem que a terra não vai dar conta de nada mais e ninguém vai voltar nesse corpo humano assim. Por quê? Fazer aqui o quê? Esse corpo humano aqui foi para ouvir a palavra. E naquele tempo não vai haver mais palavra, porque o sangue de Jesus não vai morrer duas vezes, não, morrer só uma.
E aqui está a última parte da Bíblia revelada, que é a mensagem da hora, aonde você pode obter o sangue para a sua salvação. Fora disso, irmão, não tem jeito mais. Por isso que no trono branco, a terra não dá conta de ninguém. As pessoas saem do mar. Agora, mar, você sabe o que é mar? O que significa mar? Multidão de pessoas. Sai do inferno, mas não sai da terra. É porque a terra não vai dar conta de mais nada. A terra, para dizer a verdade, a terra que deu conta dessa terra ruim que nós somos, foi a terra chamada Eva. Ela foi uma mistura. Ela não foi original, porque original foi Adão, mas ela foi tirada de Adão. Ela foi uma terra misturada. E a morte começou nela, porque Jó 14 diz: todo homem nascido de mulher é de poucos dias, não tem vida. É uma terra misturada. Então essa terra misturada me trouxe vocês, mas Deus colocou vida nessa terra para poder tirar, sabe? Deus colocou vida. Porque essa terra misturada, ela não pode herdar nada, mas ela pode receber e conhecer aquele sacrifício que foi feito por mim e por vocês. É através dessa que nós reconhecemos aquilo. E por que o próprio Judas Iscariotes não reconheceu nada? Ele não andou com Jesus, ele não foi um bom pregador. O ministério dele não era diferente dos demais, era igualzinho de Pedro. O problema é que ele não tinha semente de Deus nele. Ele estava lá tentando ganhar dinheiro, tentando pegar dinheiro. A própria Bíblia diz que ele era um ladrão. Ele não estava interessado em receber o Espírito Santo, estava interessado em pegar dinheiro. Você sabe que hoje está desse jeito, muitas pessoas, posso dizer até dentro da própria mensagem, muitos aí entrou na mensagem para adquirir um grupo de pessoas e hoje não prega mais a mensagem. Porque eles querem dinheiro, eles estão querendo dinheiro. O povo hoje não está querendo salvação de ninguém, não. O povo está querendo dinheiro, mas nós queremos salvação. Sabe? E a salvação é sem dinheiro e sem preço. É isso que nós queremos salvação. Sabe? Então, vamos continuar. Observe, dos 4 cantos da terra. Quer dizer, dos 4 cantos da terra, o diabo está juntando para a guerra do Armagedon. Apocalipse 16, ali vocês encontram isso. Ele está juntando os 4 cantos da terra. Mas Jesus, o grupo é pequeno, está vindo do céu. Apocalipse 19, você encontra que o grupo está vindo do céu. Mas está sendo representado aqui na terra. Então nós somos representantes do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse. Dos 4 cantos da terra, eles são reunidos para o Armagedon. Deixa eu ler aqui em Apocalipse 16, eu creio que está aqui também, para os irmãos ver uma coisa. 16, aqui a partir do verso 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Trindade, está vendo? Agora a trindade aí não é só a Roma que prega a trindade. Os denominacionais também pregam. Eles pregam que há 3 deuses, mas nós sabemos que existe um Deus, com 3 ofícios. Pai é o que nos criou, Filho é o que nos redime, Espírito Santo é o que mora em nós, mas é um Deus só. Mas essa trindade aqui, essa trindade nunca veio da Bíblia. Vocês notaram que essa trindade aqui são espíritos
que veio da boca da besta. O que é besta? Poder, mas veio da boca do dragão. O que é o dragão na Bíblia? O diabo. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem sem demora, eis que vem como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andem nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Olha, nós vamos falar muito no domingo, se Deus quiser, sobre isso. Onde é que todas as nações vão encontrar com Israel? É exatamente em Megido, no lugar onde Davi encontrou Golias e tudo mais. Todas as nações vão para lá, para encontrar, tentar derrotar Israel. Mas lá eles vão encontrar não só uma nação Israel, mas vão encontrar o próprio Deus, com os próprios instrumentos de Deus mesmo, para destruir todas aquelas nações. Que Deus defende o seu povo. A defesa dos gentios é a mensagem, não é isso? Mas a defesa para tirar esse mundo daqui, Deus vai descer com instrumentos. Está escrito em Isaías 13. Instrumento de indignação, para destruir todos os pecadores da terra. Já pensou Deus indignado? Já pensou? Quando Deus irado descer para destruir todo mundo que não aceitou a verdade? Porque Deus agora está tendo misericórdia de mim e de vocês, está tendo misericórdia de nós, porque Ele enviou uma mensagem de salvação. Mas será que nós estamos querendo? Ou se nós estamos recebendo? Ou nós estamos só enrolando a nós mesmos? Porque ninguém vai enrolar a Deus. Porque Deus conhece os nossos pensamentos antes da gente pensar. Mas será o que vai acontecer? Com tanta gente que só está esfriando, tanta gente que, mas amanhã eu vou, ou alguns falam assim, não, mas um dia eu vou, e eu creio muito nessa mensagem, mas por que não vem ouvir? Tem pessoas que ficam, não, eu creio na mensagem. Judas também estava lá, que parece que estava crendo, não estava? Mas ele continuou? Não, ele saiu. Mas quem estava crendo, continuou. Junto, e foi até o Pentecostes para receber o Espírito Santo. Mas Judas logo arrumou uma maneira de sair fora, porque estava faltando Deus no coração dele. Tá? Mas o ministério dele ele curou os enfermos também, ele pregou, ele curou enfermo e tudo mais, mas ele mesmo não foi. Tá? Então essa história, meu irmão, essa história da gente falar assim, eu sou pastor de uma igreja, você não procurar fazer por onde vir a sua salvação, está perdido. Orar pelos enfermos e ser curado, olha, isso aí, o mundo está cheio disso aí. Judas fez isso e não foi salvo. Então, aí ele diz, eu estou tentando lembrar das... eu as tenho anotado aqui, eu não as citei, mas elas estão anotadas. Vejam o que eles são: reunidos para o grande dia da batalha do Senhor Deus. Observe agora, sobre essa cor mista, mundana, pálida, cavalo enfermo, apenas pense nisso. Você sabe, essa é uma coisa ruim. Agora observe, de onde eles reuniu? Dos 4 cantos da terra.
Eles são reunidos agora para a prova final. A prova final será no Armagedon, de acordo com a palavra de Deus. Já pensou? Todo mundo rejeitando a verdade para ir lá para o Armagedon. E nós aceitando a verdade para ir para o céu. Amém. Essa é a diferença. Nós estamos aceitando a verdade para sair daqui, porque as nações de todos os lugares vão lá para o Armagedon para ir contra Israel. Porque quando Deus fala, não adianta, vai mesmo. E quando chega lá, encontra o próprio Deus. E é tanto que Ezequiel 39, eu creio que 39, haverá depois que todos morrerem, haverá um sepultamento eu creio de 7 meses, sepultamento de ossos de Gog e Magog, de tanta gente que vai morrer. Lá em Ezequiel, vocês vão encontrar isso, de tanta gente que vai morrer, haverá um sepultamento de 7 meses, só enterrando osso de gente que morreu em Gog e Magog. Vocês notaram que Ezequiel, Gog e Magog, por isso aqui, guerra em Armagedon, é Gog e Magog. Gog e Magog de Apocalipse 20 é o julgamento de Gog e Magog que morreu na Terceira Guerra Mundial. Às vezes as pessoas falam, lá a guerra do Armagedon. Ué, não está escrito. A guerra em Armagedon. E Armagedon é em Megido, lá onde houve várias batalhas. E Deus vai encontrar com o povo lá de novo. Porque lá é um lugar de confronto. Isso, pois é. Então, lá é o lugar onde Deus já designou essa batalha e vai encontrar com todos aqueles que não são de Deus. E Deus encontra com seus filhos em sua palavra. E nós estamos aqui crendo que nós vamos sair dessa terra, porque a única maneira de sair fora do juízo de Deus é subir. O que Jesus falou? Quando vocês virem essas coisas acontecer, olhai para uma igreja? Não. Ele disse, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Ele não diz para você olhar para uma porta de igreja, mas olha para cima. Olha de onde o cavalo branco veio para tirar você. O mesmo que está aqui te levanta. A mesma coisa. No cavalo amarelo cavalgando, ele é taxado de morte, com morte, o nome de morte sobre si, o anticristo, ouçam, anticristo, primeira denominação, isso não pode ser discutido, com sua Jezabel, uma prostituta para a palavra, com suas filhas consigo, protestantes se reunindo agora em uma unidade. Você já viu o Apocalipse 17? A mãe e as filhas unindo? Agora, a mãe e as filhas agora, todo mundo agora tem reunião, está todo mundo, católico, protestante, todo mundo junto. Por quê? Em uma unidade. Contra o quê? Contra a mensagem da hora. Mas vai lá para ver se tem alguém que conhece a mensagem, se está lá no meio. Não está, porque isso é a parte. Mas elas estão unindo, porque lá em Apocalipse 17 fala que as filhas, deixa eu ler aqui, né, 17 aqui. Eu creio que é aqui mesmo, né? Eu falei? Aqui, E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Você viu aí o mar, o que é? Multidão de pessoas. Mar. Essa prostituta, você sabe quem é a prostituta?
que está edificada em sete colinas, sentado sobre muitas águas, multidões de pessoas, né? Está vendo? Muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vinho, você sabe o que é vinho? Estímulo. Quando você toma vinho, é claro, quem toma vinho, né? A pessoa fica estimulada. E eles, os reis da terra, ficaram estimulados com esse vinho que foi distribuído através dessa prostituta. Então, embebedaram com o vinho da sua prostituição, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre a besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Cheio de nomes. Está vendo? Por isso que a gente sempre fala assim, ó, se você falar que eu sou do tabernáculo, você é mais um desse aqui, ó. Está vendo? Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou isso. Quando João viu, estava cheio de nomes. A grande prostituta. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou do tabernáculo, eu sou isso. Estava cheio. Mas os que estavam aqui, que conheciam a verdade, falaram, eu sou de Cristo. Eu não sou de igreja nenhuma. Jesus tem um povo. Eu sou do povo de Jesus. Eu sou parte do corpo dele. Mas quando João viu, estava cheio de nome. Tá? E esse nome porque a mãe produziu isso aí. Produziu e agora está juntando todo mundo. E agora é uma irmandade. Mas Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então vamos mais. Deixa eu ver se ainda está, só falta 5 minutos ali, não vai dar nem tempo de ler direito, mas vamos aqui. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro. É igual há pouco tempo nos Estados Unidos, apareceu que ia entrar uma mulher lá, estava vestido roxo. Aí o povo falou, está vendo? É a profecia. Ora, a profecia é essa aqui, gente. A profecia já cumpriu há muito tempo. A profecia chegou lá nos Estados Unidos através de Kennedy. O presidente Kennedy era um católico, e ele levou a prostituta para lá. No sentido espiritual. É Roma. E aí, nunca tinha havido um presidente católico, o primeiro foi Kennedy, isso foi em 1960, para cumprir aquilo lá no passado. Lá no passado tinha um Elias, tinha uma Jezabel e um Acabe. Aqui, nos Estados Unidos, foi a mesma coisa. Um Elias, aqui, ó, estava lá. Ali tinha um Acabe, ali também, estava lá, estava ali, sabe? Que era exatamente o homem entrando lá para, como é que chama o nome dele? O presidente. Pois é, o Kennedy. Está vendo? Era um Acabe. E por detrás, a Jezabel espiritual estava lá. Mas o Elias estava lá também para combater. É por isso que você escuta a mensagem aqui desse Elias, porque ele veio exatamente no lugar certo, aonde a coisa ia acontecer. E ali nós encontramos em Apocalipse 13, ali, Apocalipse 13, ali a partir do verso 11, que era como um cordeiro. Você sabe que os Estados Unidos foi fundado como na verdade, que até os presidentes eram cristãos. Quer dizer, eles estavam fugindo de Roma quando eles foram para lá. Mas fala que eles falaram como um cordeiro, mas depois falou como um dragão, está vendo? Agora, como é que eles falou como dragão? Depois que Roma
chegou lá. Mas antes era um cordeiro, era como um cordeiro. Vocês notaram como que era a coisa? Mas depois falou como um dragão. Deixa eu ler só para terminar aqui, só para vocês verem. Aqui, ó, 3, verso 11, que tem a ver com os Estados Unidos. E vi subir da terra, porque aqui, no 13, aqui, você vê aqui subindo do mar, que era Roma. Roma imperial, depois Roma papal e veio, né? Mas aqui você vê que está subindo da terra. E vi subir da terra outra besta, porque já tinha uma. A outra já tinha subido do mar. Era com multidão de gente, mas essa aqui era poucas pessoas. Outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Você está vendo aqui? Era um cordeirinho que não tinha, podia chegar perto e tudo, não tinha nenhuma coisa assim para ofender. Mas veja o que ele produziu: e exerce todo o poder da primeira besta em sua presença, e faz que a terra e todos que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Está vendo? Aí você sabe o que é. Até hoje são os mandões, né? Tudo que acontece sabe? Quer dizer, fogo descer do céu é bomba e tudo mais, sabe? Você sabe, né? Tudo que acontece, eles é que manda. Eles esquecem que existe um Deus do céu que manda em tudo e que resolve tudo, que guerra nenhuma acontece se Ele não ordenar. Só Deus ordena as coisas. Vocês notaram aqui como que é? Falou como o dragão, mas exerce todo o poder da primeira vez. Vocês notaram que tudo vem de lá? Todas as modas. Você está vendo o Brasil, principalmente o Brasil, né? Brasil, mulher puxando cachorro, tem mulher que puxa 2, 3 cachorros. Começou lá. Está vendo? Por quê? Porque tudo que de lá vem para os países. A nudez começou lá. Corte de cabelo começou lá, da mulher de Kennedy. Foi ela que começou. Vestir calça comprida começou lá. Porque até os anos 60 nem mulher votava. E por que do ano 60 para cá a mulher começou a votar? Foi que começou, e por isso que Deus tinha esse homem lá para combater tudo. Deus levantou esse homem para combater o pecado. E ai daquele que não aceitar a voz desse homem, porque a voz desse homem é a voz de Deus para nós. Amém? Amém. Então Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos nós, né? E vamos pedir a Deus, Senhor, se houver vida até amanhã, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo. Se houver vida até domingo, nós estaremos aqui pregando a palavra. Nós estaremos aqui continuando. Vamos continuar pregando até o dia que Ele quiser. Mas pregando a verdade contra a mentira. Que aqui nós combatemos a mentira, nós combatemos o erro. Nós estamos aqui para isso. O próprio mensageiro falou assim, em nós mesmos não podemos nada. A única coisa que nós podemos é ter uma boca para proferir a verdade. Porque em nós, o que nós temos? Nós viemos ao mundo falando mentira, formado em iniquidade, né? Nós viemos nessa situação, mas nós cremos num Deus verdadeiro, nós falamos essa verdade através dos nossos lábios e crendo que Ele vai nos ajudar a sair daqui. Então vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Que Deus abençoa também os irmãos através da internet também. Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, reunidos para pregar a Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra foi pregada. Ajuda nós, Senhor, nesta hora. Ajuda as nossas famílias, Senhor. Tira de nós toda a iniquidade, Pai. Todas as coisas, Senhor Deus, que atrapalham o Senhor trabalhar na nossa vida, Senhor.
Meu Deus, ajuda nós, Pai. Ajuda os nossos filhos, nossos netos. Ajuda, Senhor, toda a nossa família. Meu Deus, quantas pessoas da nossa família que ainda não têm aceitado essa verdade. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que não têm aceitado a verdade, para eles não, suas almas não perecer, Senhor. Meu Deus, leva-nos em paz, Pai, e ajuda e abençoa a cada família, Pai. Dá-nos uma noite abençoada, na paz do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.